Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Aconteceu que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: Veja as minhas mãos, e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós vemos que existem duas maneiras de crer, não? A maneira saudável. A maneira saudável é quando nós cremos sem grandes estardalhaços espirituais. O Senhor iniciou o seu ministério com testemunhas oculares, lá no começo. Depois veio a igreja, que já não foram mais testemunhas oculares. E é hoje essa igreja que nós temos como fonte de fé para nós. A parábola do rico e do Lázaro diz muito claro, né? O rico, depois que ele morre, ele vai lá para as bandas do inferno, e quando ele descobre lá o quão terrível é lá embaixo, ele fala assim para Abraão: pede para o Lázaro ir lá avisar a minha família, porque eu não quero que ninguém venha para cá onde eu vim, porque isso é muito terrível e eu não sabia. E o que é que Abraão fala para ele? Os seus irmãos, eles têm a lei de Moisés, eles têm os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Então Lázaro, no seu desespero, disse: Não basta, pai Abraão. Se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. E Abraão respondeu: Se eles não escutarem nem os profetas e nem Moisés, não crerão, mesmo que um morto ressuscite. Acho que está muito ligado a essas duas passagens. Aqui está dizendo que a maneira saudável de crer é crendo na igreja, nos pregadores que o Senhor nos coloca, nos bispos, nos sacerdotes, no catecismo, na Bíblia. Agora, tem aquelas pessoas de mais duro entendimento. E como Deus é bondoso demais, e como diz na primeira carta a Timóteo, ele quer que todos se salvem, que ninguém se perca. Então, às vezes, Deus permite algumas coisas extraordinárias, como, por exemplo, o milagre eucarístico de Lanciano. O padre estava celebrando a hóstia se transformou em sangue e levou para a ciência comprovar aquilo. E nem os parapsicólogos negam que aquilo ali realmente é um milagre. Nem os parapsicólogos. Nós temos alguns santos que depois de enterrados, quando foi fazer a exumação do corpo, o corpo estava intacto, ou uma parte do corpo estava intacto, a língua, o coração. Esse final de semana eu vou estar no Beracá, domingo às 1h da tarde com Roberto Tanus, uma pessoa que Deus deu o dom especial de orar por cura, e eu tenho certeza, você vai ver milagres extraordinários ali. Você vai ver câncer sendo curado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. São sinais, porém, não são as maneiras mais
sadias de se acreditar. Por que não? Porque você não vai ter isso o tempo todo. O próprio nome já diz, dons extraordinários. A fé ainda é muito importante. Para quem crê de verdade, nenhuma coisa extraordinária é necessária. Para quem não crê, às vezes nenhuma coisa extraordinária é suficiente. De que lado você está?